Boa noite a todos. Aguardar um pouco, o pessoal já está entrando. E meu patrocinador em Recife, Galeto Desossado Delivery, já entrou aqui, olha. Quem tiver querendo um galeto desossado em Recife, já sabe onde pedir. Galeto Desossado. A logomarca dele já está aí. Pessoal, vou começando a dar boa noite aqui, aguardando os amigos chegarem, né? A live de hoje nós vamos falar sobre travas no crescimento, né? Aquilo que coloca a gente diante de situações que a gente às vezes não entende o motivo pelo qual a gente está travado em algumas situações, né? A gente não sabe por que não cresce. Então hoje a gente vai trocar uma ideia justamente sobre isso. Sobre o que é que impede a gente nesse crescimento, né? Como são pontualmente 18h02, né, eu vou começar esse bate-papo agora. Então hoje, quarta-feira, 29, 18 horas, vamos trocar uma ideia. Por favor, aí, quem já quiser fazendo pergunta, já fique à vontade. Então, o preâmbulo que eu quero fazer, algumas coisas eu vou ler aqui, né? Trocar uma ideia com vocês sobre isso. Então, começando, é interessante, né, que às vezes a nossa carreira simplesmente ela trava, e a gente não sabe por onde começar, né? A destravar essa carreira. Então a gente tem um momento que a gente se sente que a coisa não anda, que a gente sente que a coisa não gira, que a gente sente que a coisa travou ali e que a gente simplesmente não consegue movimentar o trabalho, né? E isso não só a nossa carreira trava, né? A vida pessoal trava também. Então a gente chega no momento que a gente olha e fala assim, olha, eu só faço patinar. É feito esteira. A gente anda, por mais velocidade que você tenha, você anda, sua muito, né? Cansa, mas você não sai do lugar. Então, isso é uma coisa muito comum acontecer hoje em dia. Então, eu tenho, diante das minhas consultorias e das mentorias, a gente sente que as pessoas, às vezes, têm muita coisa, né? A pessoa tem bastante conhecimento, a pessoa tem várias possibilidades de crescimento e a pessoa não cresce, a pessoa trava, a pessoa fica ali. Então, existem muitos profissionais que investem a vida toda, estudam a vida toda, pesquisam possibilidades o tempo inteiro, não deixam de se atualizar, vão para lá, vão para cá e continua nesse, vamos dizer assim, nesse esforço tremendo. E às vezes você olha e diz assim, pô, é muito esforço para pouco retorno, né? Eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas hoje a gente vai falar justamente sobre isso. São algumas travas que acontecem na vida da gente que nos proporcionam isso, né? Não só na vida, repetindo pessoal, não só na vida profissional. Às vezes na vida pessoal também você quer girar, você faz as coisas tentando acontecer e as coisas não acontecem. E aí, de repente, você olha para o lado e tem uma pessoa do seu lado, um amigo, uma pessoa até da família, que a pessoa não tem grandes esforços, não tem tanto curso, não tem tantas especializações. A pessoa, de repente, cresce muito mais, anda muito mais para frente, ela simplesmente demonstra que naquele momento você olha para a pessoa está anos-luz na sua frente, recebe propostas de novos empregos, tem uma vida pessoal tranquila e equilibrada, não tem grandes atrapalhos e tal, mas e você olha e fala, rapaz, você olha para dentro de você e fala, meu Deus do céu. Então, existem alguns pontos aqui que eu separei
para a gente trocar uma ideia, e que a maioria desse travamento, pessoal, ele não está na vida técnica, ele não está na vida profissional, porque você encontra grandes profissionais, você encontra pessoas extremamente especializadas, pessoas com uma situação absolutamente nova, né, na carreira, e elas simplesmente travam, elas simplesmente não andam, não conseguem, vamos dizer assim, deslanchar. E aí vem o primeiro impacto, né? Que você se sente absolutamente uma esteira, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na nossa mentalidade. Será que eu tenho uma mentalidade vencedora? Será que eu tenho uma mentalidade de crescimento? Será que eu tenho uma mentalidade de desenvolvimento? Como é a minha mentalidade? Então, nesse início, eu já digo a vocês assim, olha, uma coisa que eu esqueci de dizer no início aqui, mas, por favor, todas as lives, todo o meu material está gravado lá no canal do YouTube, Oswaldo Matos. Vocês podem me acompanhar nas minhas redes sociais, que Instagram, Facebook, LinkedIn, todas elas estão à disposição. E aí, vocês lá terão acesso a uma série de materiais. Mas o que é interessante é que a mentalidade das vezes, voltando, a mentalidade da gente às vezes, ela está limitada por determinadas situações que a gente não considera. A gente acha que aquilo é uma coisa natural. E para começar, eu queria deixar aqui registrado que quem puder comprar e ler um livro que eu tenho de cabeceira, que é esse livro aqui, pessoal, Mindset. Tá? Mindset é a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck. Vale muito a pena. Esse é um best-seller. Esse livro já vendeu milhões e ele vai dar uma tônica bem mais profunda do que é a nossa mentalidade. Então, a nossa mentalidade, ou mindset, como o Carol Dweck chama, a nossa mentalidade é ela que nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. É ela que nos faz enxergar as coisas ao nosso redor, né? É essa percepção de que a gente tem de que nosso mundo ele é muito maior e ele é muito mais sujeito a travas do que a gente pode imaginar. Então, a primeira coisa que temos que pensar é que a mentalidade que nós temos, ela é responsável por praticamente todas as decisões que a gente toma. Então você age, você pensa e aí a sua atitude é determinada por essa perspectiva diante de cada situação que você vive. Sabe? Então você acredita, ou nós acreditamos, que a mentalidade tem pouca influência. Não, a mentalidade, pessoal, tem muita influência, né? Tem os trechos desse livro que ele é muito interessante, né? Por exemplo, eu separei aqui uma coisa legal para ler para vocês. Olha, de repente percebemos que havia 2 tipos de capacidade, e não apenas um. Uma capacidade fixa, que precisa ser provada, e outra capacidade mutável, capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. O que é que o Carol quis dizer? Simples. Eu tenho uma capacidade imutável e eu tenho uma capacidade mutável. Existe a capacidade física do meu mindset, fixa do meu mindset, e existe aquela mutável. E você precisa descobrir e desenvolver que as coisas que você deseja, você precisa aprendê-las, né? Não é uma coisa complexa. Não, qual o caminho do meu aprendizado? Todo mundo tem um caminho de aprendizado. E nós precisamos ter esse caminho de aprendizado. Por isso que às vezes a gente tem travas no mindset que elas simplesmente impedem a gente de crescer e a gente não sabe o motivo desse travamento. Então hoje eu separei uns pontos aqui para a gente trocar uma ideia, para falar para vocês, que nas minhas consultorias, nas mentorias, como eu falei, são os mais abordados. As pessoas vêm tecnicamente com uma formação, mas a gente apenas orienta tecnicamente se a pessoa tem ou não perfil, a partir de uma análise de perfil da pessoa, que nós fazemos na mentoria, mas a partir daí a gente vai
organizar a mente da pessoa e saber, junto com a pessoa, claro, ninguém organiza a mente de ninguém, mas ela vai começando a dar sinais para onde ela quer ir, para onde ela quer se desenvolver, e a gente vai começando a entender. Durante esse tempo que eu trabalho com essas pessoas, são alguns pontos que me chamaram muita atenção. Daí o motivo desse bate-papo de hoje. Primeiro, a maioria das pessoas tende a falar de pessoas e não de ideias. Quando eu começo a falar de pessoas, as minhas ideias ficam em segundo plano. Então eu naturalmente passo a ter um embate com a pessoa e não com a ideia. E aí eu deixo de agregar pessoas que às vezes podem ser interessantes. Ninguém é de todo ruim naquele momento ou de todo bom naquele momento. Então o primeiro ponto é esse. Procure falar de ideias e não de pessoas. Falar de ideias, nós ficamos no campo das ideias, do embate de ideias, da discussão de ideias, das provocações e dos interesses das ideias. Quando eu começo a falar de pessoas, aí fica uma coisa mais difícil de administrar. Então, isso é um grande travamento. Existe uma frase atribuída a Eleanor Roosevelt, né, a esposa de Roosevelt, do estadista, que ela diz o seguinte: grandes mentes discutem ideias. Mentes comuns discutem eventos. E mentes pequenas ou medíocres discutem pessoas. Então, eu acho essa frase muito boa, cara. Você vai discutir ideias. Quando você passa a discutir ideias, naturalmente a pessoa entra num campo de discussão absolutamente fértil. E existem pessoas que não discutem ideias, discutem pessoas. Então, esse para mim é um travamento, sabe, que a gente não sente, mas é aquela velha história, né? Quanto mais eu falo do outro para uma pessoa, mais essa pessoa me conhece e não o outro. Eu, na realidade, estou falando mais de mim do que do outro. E aí, entrando no campo das pessoas, no ambiente empresarial, uma coisa que nesses anos a gente percebe é a questão da fofoca. Muita gente fala sobre fofoca, né? Muita gente trabalha com fofoca. Então, fofoca é uma coisa que vem, ninguém sabe de quem, ninguém sabe quando, ninguém sabe para onde. A gente só tem uma certeza, que a fofoca ela vai prejudicar de alguma forma. A fofoca vai trazer um ambiente nocivo naquele momento, seja um ambiente familiar, um ambiente de amigos, um ambiente de negócio, empresarial, qualquer ambiente. Gerou fofoca, criou problema. Então, isso é um fato que trava às vezes a gente. Falar de pessoas, de começar a fazer comentário de fofoca e dar ouvido à fofoca, né, pessoal? Porque o dar ouvido à fofoca, você está alimentando a fofoca, né? Existem duas formas, né? Eu comento muito isso. Existem duas formas de você trabalhar a proliferação de uma fofoca. Você pode ser aquela pessoa que prolifera a fofoca de forma ativa, ou seja, você ouve, você repassa, você discute, você comenta, você quer saber mais detalhes sobre aquilo, você procura imediatamente pessoas para conversar. Rapaz, fulano me disse isso, será que é verdade? Você já começa a ficar tenso, né? Você não vai direto na fonte. Uma vez eu peguei um caso de uma empresa que eu cheguei como consultor e entrei imediatamente numa mentoria com uma determinada pessoa, inclusive uma pessoa, um líder, né? Um coordenador, um líder. E ele olhou para mim, eu percebi ele meio tenso, né? Ele olhou e disse: não, está correndo um boato, uma fofoca de que haverá demissões na empresa da área de liderança. Eu olhei para ele e falou: quem lhe falou isso? Aí ele falou: mas não posso falar. Eu falei: mas você ouviu isso em que situação? Eu também não procurei saber na hora qual foi a situação. Eu disse: você sabe de onde a pessoa que lhe disse essa fofoca ouviu? Não, também não sei. Aí eu fiz uma pergunta que eu considero uma pergunta chave.
para empresas na hora de um diagnóstico, de uma prospecção desse tipo. Falei, você foi a fonte que poderia ter causado essa fofoca? Por exemplo, disseminar a fofoca é uma coisa, bloquear a fofoca é outra. Você vai lá no RH, vai no seu chefe direto, vai no diretor e pergunta, está havendo demissão? Vai haver demissão? Fulano teve um boato por aqui que começou nessa área e tal. Se você não quiser dizer, você fala, eu ouvi nos corredores, ouvi no cafezinho. Então você mata a fofoca. Então, mais uma vez, às vezes isso toma conta da gente, que, pessoal, o desequilíbrio numa situação dessa leva você a desequilibrar seu potencial técnico, seu relacionamento, seu network. As pessoas começam a perceber que você está inseguro, raivoso, fechado, tenso. E aí a gente continua dizendo, não foi a ideia, foram pessoas. Outra questão, pessoal, que a gente ouve muito, que trava, são comentários destrutivos, né? A gente ouve comentário destrutivo e a gente passa comentário destrutivo. O que é o comentário destrutivo? É muito simples, parece uma coisa bem idiota que eu vou falar, mas não é. São aqueles comentários que não levam as pessoas a crescer, são os destrutivos. Qualquer um. Qualquer comentário sobre um objeto, sobre um trabalho, sobre a pessoa, né? E a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque as pessoas estão muito sensíveis, né? E a gente acha que a gente vai travar o outro. Não, a gente não está travando o outro. Nós estamos nos travando. A gente acha que quando a gente fala do terceiro, a gente está travando o terceiro. Não, nós estamos travando a nós mesmos, né? E aí, esse comentário destrutivo, ele leva para um outro grupo de pessoas que eu chamo dos reclamadores. Quando o cara não consegue destruir uma ideia ou destruir uma pessoa diante de determinada situação, reunião, alguma coisa, ele entra com o DD, que eu chamo de departamento de desculpas. Ele entra diretamente com o departamento de desculpa. Ou seja, eu não posso crescer, eu não posso ser construtivo, eu me desculpo. Por que você não fez isso? Aí entra o departamento de desculpa. Por que você não fez aquilo? Departamento de desculpa. Por que você disseminou uma fofoca que você não sabia nem de onde vinha ou para onde ia? Ele dá uma desculpa. Então, os reclamadores, perceba, eles têm uma defesa muito grande, né? E a reclamação, ela provoca, né, um mal-estar. Né? E aí vira uma força de igual proporção, ou seja, se você é destrutivo, você agrega destrutivo. Se você é reclamador, você agrega reclamador. Se você é positivista, você agrega positivistas. Então, isso é a lei da atração, que eu acredito muito nisso, que você traz para você pessoas que têm sucesso. Vocês já perceberam que existe muita gente que só atrai gente que fracassa, só atrai gente que não dá certo, só atrai gente que reclama? Tem gente que chega para mim e fala assim, é impressionante, eu só atraio pessoas com problemas desse tipo. Eu digo, por que será, né? Por que será que existe um problema específico de pessoas que vão procurar você nessa situação? Então, pessoal, nunca fale de pessoas, sempre fale de ideias, porque isso também trava o crescimento. E aí vem o segundo ponto, que eu acho muito interessante. Viver reclamando de quase tudo e de quase todas as dificuldades. Você fazer vamos dizer assim, uma análise da dificuldade, da economia, da situação, uma coisa, e você reclamar diariamente, acordar diariamente, que nada acontece, que nada anda, que nada funciona, que o caminho é outro, que isso não vai funcionar. Então, isso é uma forma de você desencadear um travamento mental. O seu mindset, você lembra que eu falei no início? A sua mentalidade, ela está absolutamente voltada para uma área da sua cabeça que diz assim, não cresça, trabalhe, mas reclame. Né? Então você não muda essa chave, você não dá uma virada. Né? E aí
É aquela velha história. Você agrega pessoas que para cada solução a pessoa traz um problema, né? Não é o contrário, para cada problema traz uma solução. A pessoa, para cada solução, ela traz um problema. Isso assim, problema. Isso é problema. Então, na realidade, a pessoa fica se pensando, não, eu já falei para fulano que são muitos problemas nessa tomada de decisão. É o contrário. Ele não fala para fulano observar a área B, a área C, a área D. Ele não fala isso. Ele fala que fulano precisa simplesmente pensar nos problemas só, mais nada. Ele não traz nada além disso. Isso gera um ambiente negativo, pessoal. Desculpa. Isso gera um ambiente absolutamente negativo. Um ambiente propício à negatividade. Aí você vê pessoas na sua equipe começando a adoecer, você vê pessoas na equipe começando a ter problemas, você vê pessoas na sua equipe sempre faltando a empresa, faltando a reuniões, apática nas situações. Então, ela própria está criando um travamento, né? Você precisa focar no positivo. Então eu preciso ser uma hiena. Não, você não precisa ser uma hiena que vive rindo o ano todo, está sempre feliz e para ela não tem problema. Não, não é isso. Mas o fato do positivismo, ele gera na sua mente um processo, ele desencadeia uma mentalidade em você mais assertiva, uma mentalidade de agregação e não de separação. E já notou que tem muita gente também que sempre no elogio, ele elogia e de repente faz assim, mas... Eu digo que esse mas é que mata. Né? Esse mas... Então, quando você procura elogiar alguém, pare aí. Elogie e pare. Guarde o mas para você. Quer ver um termo que é muito legal usar quando você tem alguma observação para fazer sobre o trabalho de alguém? Demonstre a essa pessoa que o trabalho dela está muito bom. Elogie o trabalho da pessoa. Converse com a pessoa, até para você próprio introduzir esse tipo de postura e vire para a pessoa e diz, fulano, você já pensou nesse aspecto? Você já pensou neste outro aspecto? É só um toque para você aí, mas toca a bola para frente, está excelente. Porque quando você vira e elogia e fala, mas isto está negativo, isso não vai dar certo, isso, a pessoa começa a criar um travamento. Ela criando um travamento, ela vai criar um travamento para você. Ela não cria o que eu chamo de onda positiva. Você já percebeu que tem pessoas que toda vez que você pensa nela, você pensa de forma positiva? E tem pessoas que você pensa nela de forma negativa em outras, e outras de forma neutra? Fulano, para mim, não me contribui em nada, o que ele fala, o que ele não fala, né? É verdade. E tem pessoas que você lembra da pessoa e fala assim, rapaz, fulano, perceba aí, toda vez que eu falo com fulano, ele tem sempre uma palavra positiva, faz observações pertinentes sobre melhora, mas sempre está com uma postura positiva. E isso cria uma energia de destravamento na mente das pessoas. Então elas funcionam como se fosse um catalisador, um provocador do seu crescimento de longe. E se algum dia você faz negócio com essas pessoas, é natural que a sua mente provoque isso dentro de você. E aí nós chegamos ao terceiro ponto que eu acho, esse para mim é sensacional, pessoal. Sensacional. Que é buscar culpados. A gente sempre vai em busca de culpados. A gente sempre entende que a culpa é do outro. A culpa não é minha pelos meus fracassos. Isso é um travamento terrível. Sabe por quê? Porque quando eu digo que a culpa é do outro, eu perco o controle sobre mim. Existe um autor chamado Julian Rotter, que ele fala do locus interno e o locus externo. O locus interno de controle, vale a pena, viu, pessoal, ler sobre isso, o locus interno de controle e o locus externo de controle. Como é que ele fala? Ele diz o seguinte, as pessoas que têm o locus interno de controle trazem a responsabilidade para si. A pergunta quando algo não dá certo, quando algo está travado ou quando algo não funciona é assim, onde foi que eu
errei, onde eu me equivoquei, que passo estratégico no planejamento ou na ação ou na execução eu não fiz da forma correta. Então é uma forma de você olhar para dentro de você e dizer assim, tem alguma coisa que não está dando certo aqui, né? Não existem pessoas que dão errado no mundo. Eu entendo dessa forma. As pessoas cometem equívocos, as pessoas cometem deslizes por uma situação, mas elas podem se recuperar, né? Se elas entenderem que aquilo ali foi um problema que eu causei. Pessoal, livre aí, não estou falando de assassinato, não estou falando de esses crimes hediondos, não é disso que eu estou falando de pessoas que buscam se desenvolver, independente de que momento estejam, onde estejam e o que estejam fazendo, né? Quantas pessoas se recuperam nessa situação, por exemplo, nesse locus interno, olhar para frente e dizer assim, pô, eu estou errando aqui. Como é que eu posso fazer para melhorar? Ou, na hora que tiver uma experiência negativa, como todo mundo tem, eu tive uma há pouco, pesada, séria, né? E eu olhei para mim e disse assim, para ter acontecido isso, eu devo ter falhado em algum passo da minha estratégia de relacionamento. E procurei, fui lá, cavei, passei, me afundei, entrei e quase pirei. Falei, eu errei aqui. Por quê? Porque o locus externo, a pessoa procura a culpa no outro. Se a culpa é do outro e eu continuo com o processo de travamento mental, sem uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, se eu procuro a culpa no outro, eu nunca vou conseguir resolver um problema que, na realidade, ele é meu, né? Então, eu lembro muito da questão da comunicação. Na comunicação, o responsável pela comunicação é quem emite a comunicação, é o emissor da comunicação. Oswaldo, é sempre assim? Via de regra é assim, não existe 100% tudo perfeito, mas, via de regra, normalmente a gente é responsável por aquilo que a gente comunica. Se eu não estou atingindo meu público com uma comunicação, eu tenho que mudar a comunicação e não mudar o público. Se aquele público está ali de forma correta e aquele público me interessa. Então eu vou agregar novas formas de comunicação para atingir determinado público. Então lembre-se bem, locus interno, locus externo. A responsabilidade é absolutamente sua. Não busque culpado nos outros. Olhe primeiro para dentro de você. Profissionais fracos culpam outros profissionais. É verdade. Então, assim, os profissionais, foi uma pergunta que chegou dizendo que por que existem profissionais que culpam tanto outros profissionais dentro da empresa por problemas que eles demonstram, criaram ou que apareceram? Eu entendo que esse profissional é um profissional fraco, é um profissional incompetente, porque o profissional que é competente, que sabe do seu riscado, ele sabe exatamente do que é capaz de fazer certo e não fazer certo. Ele tem jogador que bate uma falta e fala, a barreira se adiantou, por isso que eu chutei por cima da trave. E tem jogador que fala, pô, se eu desse um passinho mais para trás com a bola, a barreira não se adiantava, eu poderia bater certo. Então ele trouxe para ele. Então a responsabilidade e a culpa, você tem que olhar também para dentro de você. Porque numa empresa os profissionais eles olham de uma forma absolutamente diferente para pessoas culpando as outras pessoas, né? É muito fácil apontar o dedo, fulano é o culpado, fulano, Beltrano é o culpado é pai, culpado é mãe, culpado é irmão, culpado é economia. Aí, ou seja, você não tem culpa de nada, né? Então, seu sucesso ou seu fracasso, você não tem culpa. Mas é interessante que quando as pessoas fracassam, a culpa é dos outros. Quando as pessoas têm sucesso, a responsabilidade é dele. Claro, não esquecendo aí que existe uma entourage, um grupo em torno de você, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Importante você saber que para destravar determinadas atitudes, determinados comportamentos do seu mindset, você precisa entender onde você precisa mudar a sua vida. E uma coisa muito interessante, que também é foco de pergunta, é o desempenho numa empresa é meu ou da empresa? O desempenho dentro de uma organização é absolutamente seu, amigo. Por quê? Porque na hora que uma empresa cria um CNPJ e bota um grupo de pessoas para trabalhar dentro dela,
ela está dando a essas pessoas possibilidade de desenvolvimento para o crescimento da empresa e de todos. Então você tem uma parte substancial de responsabilidade no crescimento da empresa. Se você pegar um CNPJ e tirar todo mundo de dentro e virar para a empresa e falar cresça, 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 ela não vai crescer. Agora, na hora que você bota pessoas lá dentro, dá uma função, uma atividade para cada uma, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. E aí você tem que olhar para você e dizer assim, pô, qual é o meu pedaço? É esse daqui. Para eu ser um pouco melhor do que eu faço apenas isso, eu preciso fazer mais o quê? Aí vai da capacidade de percepção e desempenho de cada um. Então, pessoal, voltando aqui, lembre-se, a mentalidade, o seu mindset, ele é fundamental para você destravar o seu crescimento. Você precisa destravar o seu crescimento pensando como você vai se autoconduzir, como você vai mudar as coisas dentro de você, né? E não simplesmente colocando a responsabilidade dos outros. Então, essa capacidade que alguns têm e outros não, levam a esse travamento ou destravamento. Então, pense bem. Recapitulando, fale de ideias. Não culpe pessoas, não fale de pessoas. Viver reclamando não adianta nada. Isso é outro travamento, porque você deixa de pensar em coisas positivas. Não busque culpados. Se olhe no espelho. O culpado, ele está exatamente olhando para dentro dele. Marcos faz uma pergunta aqui. Obrigado, Marcos. Como perceber essas mudanças que precisam ser feitas? Olha, Marcos, na mentoria, nós procuramos colocar a pessoa frontalmente com os problemas que podem causar esse travamento dela, né? Então, eu preciso me conhecer, eu preciso entender dentro de mim, ser humilde, deixar o ego numa gaveta, porque cada passo subindo para o ego que você tem, né? Cada passo que você vai dar, o ego é um entendimento a menos a seu respeito. Então eu diria, se conheça, procure entender de você, procure olhar para você, procure entender suas metas, o que falta para chegar, né? Então a mudança ela vem a partir do entendimento que eu tenho de como eu estou me desenvolvendo em determinada área. Então, por exemplo, eu lembro eu já citei aqui o Oscar, o jogador do basquete, né, que é um vencedor no basquete, e Oscar, ele dizia que quando começou a carreira dele, mesmo depois de já consolidada, ele arremessava 1000 vezes para a cesta depois dos treinamentos. E quem era a passadora dele era a esposa dele. Agora me diga, como é que Oscar, respondendo Marquinhos de forma mais objetiva, como é que Oscar percebeu que não estava dando, as bolas dele não estavam caindo na cesta como ele queria? Ele colocou uma meta para ele. Ele falou, olha, eu estou colocando nos jogos em 150 arremessos, eu converto 40 de 2 pontos e converto 15 de 3 pontos. Para mim essa média está baixa. Eu quero me superar. Para eu me superar, eu preciso treinar mais. Então ele percebeu naquele momento uma mudança. Ele olhou para ele e falou, olha, aqui eu tenho uma grande possibilidade de mudança. Qual é a forma que eu preciso mudar? Treinando, me capacitando mais. Então esse detalhe é que dentro da mentoria a gente procura deixar bem claro para a pessoa, procura tentar tirar aquelas capas de defesa da pessoa, a capa de entendimento e mostrar a ela que o caminho do destravamento começa dentro dela, né? Aí Oscar começou a arremessar 1000, ele começou a arremessar 1000 bolas para a cesta depois dos treinamentos. É óbvio que a capacidade dele de arremessar 1000 e acertar 600, 500, é 50%. Ele fazia 35, 40, fazendo 50 já cresceu um pouco. Então, é óbvio que ele... Desculpa, estou falando muito óbvio, né? Mas esse é o hábito.
é natural que ele, quando chegasse na quadra, tivesse mais capacidade, habilidade, tempo de respiração, ou seja, tudo que envolve essa percepção da mudança, né? Então, a gente tem que estar muito preparado justamente para isso. Ok, pessoal? Quero agradecer a todos aqui. A gente falou um pouco hoje de mentalidade, de destravamento. Obrigado por todos. Me acompanhem lá nas mídias, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Oswaldo Matos, @Oswaldo Lamatos. Me acompanhe no site www.olamatos.com.br e em breve teremos excelentes novidades para vocês. Muito obrigado, fiquem em paz e lembre-se, destrave-se para você poder crescer. Um grande abraço a todos.